Olá, aqui é o professor Roberto Menegeroles e essa é a nossa videoaula 7 de funções de uma variável. Hoje nós estudaremos o teorema fundamental do cálculo, antiderivadas e técnicas de integração. Retomando ali a nossa videoaula 6, nós nos deparamos com o desafio de calcular áreas de figuras com contornos curvos, esse contorno curvo dado pelo gráfico de uma função. Então, nós não sabíamos até então como calcular áreas de figuras com contornos curvos, com base nas ferramentas que nós conhecemos da geometria plana. Então, o que nós fizemos foi apelar para um recurso de discretização de áreas. Nós preenchemos essa figura, a gente quer calcular a área sob o gráfico da função, no intervalo x entre a e b. Então, nós preenchemos essa região com retângulos para fazer uma estimativa aproximada dessa área. Então, nós fazemos aí um cálculo de soma de Riemann. Então, o que nós fazemos? Somamos a área de todos esses retângulos que preenchem aproximadamente essa região sob a curva da função. Então, você vê ali na soma de Riemann um somatório que é dado por um produto de f calculado em x asterisco vezes o ΔX. Basicamente são base e altura de cada um dos iésimos retângulos que você vê na figura. Então, como que você calcula ΔX? Você pega o intervalo AB, que tem comprimento B menos A, divide ele em partes. E essa medida vai dar a medida da base de cada um desses retângulos, todas iguais a ΔX. Então, olhando a figura, tomei aqui o terceiro retângulo como referência, para ilustrar. Então, ele está delimitado pelas coordenadas xi menos 1 e xi. Então, esse comprimento aqui que separa as coordenadas, ele vale o ΔX que calculamos há pouco. Dentro desse intervalo xi e xi menos 1, nós podemos escolher uma abscissa xi asterisco de nossa escolha, qualquer valor lá dentro, para ser tomado como referência de altura desse iésimo retângulo. A imagem da função calculada nesse xi asterisco nos dará a altura do retângulo correspondente. Então, se a gente olhar na figura ali, à esquerda você pode notar ali embaixo o xi asterisco e a função calculada nele e analogamente para os demais retângulos, a imagem da função calculada em x asterisco para o iésimo retângulo vai dar a altura desse retângulo. De forma que a área de cada retângulo vai ser a base ΔX vezes a altura correspondente f calculado em xi asterisco. Então nós somamos essas áreas desses retângulos, que é o produto de f por ΔX, lá na soma de Riemann somatório, aquele somatório simboliza o quê? Estou somando a área dos n retângulos, e depois fazemos o quê? Depois de feita a soma, nós tomamos o limite n tendendo a infinito. E por que tomamos esse limite? Porque esse limite ele vai eliminar esses defeitos por excesso e por déficit, de forma que a figura vai ser perfeitamente preenchida por micro retângulos e a área calculada vai ser a área exata da figura. Nós fizemos dois casos, nós mostramos em dois exemplos que isso funciona lá na videoaula 6. Eu vou revisar esses dois exemplos aqui, para que a gente tenha uma boa localização de onde nós partimos e para onde nós vamos na aula de hoje. Então, vamos voltar aqui rapidamente ao exemplo do cálculo de uma área sob uma parábola no intervalo x entre 0 e 1, como você vê na figura. Então, nós preenchemos aí com diversos retângulos essa figura. Então, vou representar aqui novamente a fórmula da soma de Riemann. Nessa soma de Riemann, pessoal, essa cobrinha AB fx de x, lembrando que ela simboliza a área sob a curva da função f de x para x entre a e b. No lado direito nós temos, como dito no slide anterior, a soma de todas as áreas dos retângulos, dos n retângulos,
depois tomar do limite de número de subdivisões indo para infinito. Né? Ok, então vou selecionar na figura aqui, lado esquerdo, um retângulo de referência. Ele vai ter uma base Δx. O Δx vai ser o quê? O comprimento do intervalo, que é 1 dividido por n. Então, eu vou escolher aqui o meu x de asterisco, tá, como sendo um pontinho no extremo direito desse intervalo, desse retângulo. Tá? Eu poderia escolher o x de asterisco em qualquer, para esse iésimo retângulo, eu poderia escolhê-lo em qualquer ponto ali no intervalo dele, simbolizado por Δx. Tá? Poderia ser também no canto extremo esquerdo, ou poderia ser em algum lugar lá no meio, tá? Isso não faz diferença, ok? Desde que você, uma vez que você escolhe o x de asterisco, você ajusta a altura do retângulo correspondente pelo cálculo do valor da função nesse x de asterisco, ok? Então, uma vez que eu escolho o meu x de asterisco, eu vou ter a altura correspondente desse retângulo. E a área desse retângulo vai ser o quê? Base Δx vezes a altura dele, que é fx asterisco. Esse produto você vê lá em cima na forma da soma de Riemann. De novo, o somatório é para somar para todos os retângulos essas áreas. Então, como que nós calculamos o f de x de asterisco? Vou pegar o f e vou calcular na coordenada x de asterisco, que é i sobre n. Né? Dado que o Δx vale 1 sobre n, então, cada coordenada x de asterisco vai valer 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, até 1. Então, a iésima coordenada vai ser i sobre n. A altura vai ser a imagem desse i sobre n, que para a função x² vai ser i sobre n ao quadrado. Então, a gente substitui essas duas expressões lá em cima na fórmula de soma de Riemann. E temos isso aqui. Né? Eu coloquei o fator 1 sobre n ao cubo para fora, porque a somatória é em i. Tá? E aí nós vimos na videoaula 6 que existe uma fórmula para a soma dos n primeiros quadrados de inteiros. Né? Substitui essa fórmula aí e temos um limite para ser calculado em n tendendo a infinito. Né? Aí o limite nós usamos a regra de L'Hopital para calcular, que é do tipo infinito sobre infinito. Então esse cálculo por L'Hopital vai ser simples já, e nós podemos obter 1/3 como resposta para a área da figura, que é composta pela região inferior à parábola x² dentro do intervalo x entre 0 e 1. Essa área dá exatamente 1/3. Nós fizemos também um segundo exemplo, lá na videoaula 6, que era para a função exponencial, né, e é menos x no intervalo 0, 2. Então a gente quer saber a área sobre essa curva dentro do intervalo x entre 0 e 2. Então, de novo, ali a fórmula da soma de Riemann, tá? Então, de novo, na figura do lado esquerdo, olha, eu vou selecionar um retângulo, tá? Para observar como as coisas funcionam, né? Ele vai ter uma base Δx. Esse Δx vai ser o quê? Vou pegar o intervalo de comprimento 2 e vou dividir por n, número de subdivisões. Então, esse Δx vai ser o tamanho da base de cada um desses retângulos, todas iguais, 2 sobre n. Tá? E aqui agora eu vou escolher meu x de asterisco como sendo um ponto no canto, lá no canto no extremo esquerdo do subintervalo. Tá? De novo, eu posso escolher tanto no direito, como fiz no exemplo da parábola, como nesse canto esquerdo, como faço agora. Mas eu poderia escolher esse ponto lá dentro, tá? Em qualquer lugar ali dentro, no interior das abscissas ali que delimitam esse retângulo que eu selecionei aí. Tá? Então, olha, selecionei esse x em asterisco, a altura do retângulo correspondente vai ser a imagem da função, né? Vai ser a função calculada nesse x em asterisco. Então, lá no lado direito, olha, a iésima posição do retângulo aí vai ser 2i sobre n. Por que 2i sobre n? Porque cada Δx vale 2 sobre n. Né? Então o primeiro começa na origem que é 0, o segundo vai ser em 2 sobre n, o próximo vai ser em 4 sobre n, depois em 6 sobre n, 8 sobre n e assim sucessivamente. Então a iésima coordenada é 2i sobre n. Tá? E eu vou calcular a exponencial em 2i sobre n, vai ser e elevado a menos 2i sobre n. Então eu vou substituir o Δx e o f de x asterisco lá em cima na fórmula da soma de Riemann. E nós temos essa expressão aqui. Tá? Eu já passei 2 sobre i para fora, porque a somatória é somente do índice i.
E nós temos aí um somatório de uma exponencial, né? Esse somatório é uma progressão geométrica, né? Que nós já discutimos também lá na videoaula 6, tá? Substituindo a fórmula da PG aí, a gente vai ter essa fórmula para calcular limite em n, tá? E esse limite pode ser feito, né, mais facilmente com mudança de variáveis, né? Chamamos 2 sobre n de uma variável, por exemplo, z, e n no preferido corresponde a z tendendo a zero. Então nós vamos ter um limite do tipo L'Hopital, essa nova variável, que calculado vai dar como resposta 1 menos e elevado a menos 2, tá? Então essa aí é a área exata que nós pretendíamos calcular. Então até aqui estou revisando rapidamente coisas que discutimos em muito mais detalhe na videoaula 6. Agora cabe uma pergunta, né? Existe uma forma mais fácil de fazer tudo isso? Não é? Porque vocês devem ter notado que essas somas de Riemann são trabalhosas, né? Porque envolve a discretização dos intervalos, nós temos que desenvolver formas para somatórios. Talvez a função possa ser complicada de tal forma que a forma do somatório não esteja disponível, né, para usarmos, ou talvez isso dê muito trabalho para descobrir uma, no final temos que calcular ainda um limite, então é trabalhoso operar somas de Riemann, tá? Então cabe perguntar aqui se existe uma forma mais fácil de fazer tudo isso. E a boa notícia é que sim, existe uma forma muito mais fácil de fazer tudo isso. Pelo menos é muito mais fácil que a soma de Riemann, tá? E essa resposta ela se encontra no chamado Teorema Fundamental do Cálculo. No que se baseia o Teorema Fundamental do Cálculo? Então, vamos imaginar aqui, dado uma função f de x, vamos imaginar uma função f maiúsculo de x que é a antiderivada de f. Então, dado f, que você pretende calcular a integral, imagine que ele tem uma antiderivada f. Né? A antiderivada é aquela função que é derivada da f. O que diz o Teorema Fundamental do Cálculo? Ele diz que este cálculo de integral aqui, de área, ele será o quê? A antiderivada da função calculada em B menos a antiderivada da função calculada em A. Bastante simples, não? Olha que resultado poderoso. Né? Vai ser... Vou mostrar para vocês. A gente vai usar esse teorema do fundamental do cálculo aqui. Vou exemplificar nos dois casos que fizemos há pouco usando somas de Riemann. Tá? O primeiro deles era o quê? Era a integral de x² no intervalo 0, 1. Né? Vocês lembram o trabalho que deu para fazer isso usando soma de Riemann, certo? Pelo teorema fundamental do cálculo, isso se dará apenas pela diferença entre as derivadas de x², das antiderivadas de x² calculadas em 1 e em 0. Vamos lá, olha. A função x² ela tem como antiderivada x³ sobre 3 mais uma constante. Eu estou fazendo a regra do tombo aqui de trás para frente, né? Se você derivar x³ sobre 3, você vai ter x². E a derivada da constante c é 0, tá? Para qualquer constante arbitrária, c. Então essa aí é a antiderivada de x². Então vou aplicar no teorema fundamental do cálculo. Então vou pegar aqui a minha integral, né? Aquele meu cálculo de área complicado que envolvia a soma de Riemann. Então eu calculei ele como a diferença entre a antiderivada de x² calculada em 1 menos a antiderivada de x² calculada em 0. Então, vai ter cancelamento dos c's aí do c com menos c, 0 ao cubo é 0, esse resultado vai dar 1/3. Então bate direitinho com o que a gente calculou a soma de Riemann, né? Muito mais fácil, incomparavelmente mais fácil. Vamos ver aquele outro exemplo que é o da exponencial, né? A gente quer calcular a integral de e a menos x no intervalo x entre 0 e 2. Tá? Então, de novo, o teorema fundamental do cálculo nos diz o quê? Que vai ser a antiderivada dessa exponencial em 2 menos essa antiderivada em 0. Quem que é a antiderivada de e a menos x? Será menos e a menos x. Se você derivar somado com uma constante arbitrária c, tá? Se você derivar esse f maiúsculo, né, o c é constante a 0, e ao derivar a exponencial negativa, lembre-se que você vai ter uma regra de cadeia aí, tá? E vai cair um sinal menos, e a gente cai no f minúsculo, que é e a menos x.
Então, tá aí, a antiderivada é pura e simplesmente isso, é fácil de ser obtido. Então, vamos lá. Vamos empregar o teorema fundamental do cálculo, né? Se quiser calcular essa integral, vai ser o quê? A antiderivada calculada em 2 menos a antiderivada calculada em 0. As constantes c vão desaparecer aí, vamos cancelar. Então, o e elevado a 0 é 1, né? Então, nós vamos ter aqui 1 menos e a menos 2, que bate exatamente com o que nós calculamos lá via soma de Riemann. Então, veja como é incomparavelmente mais fácil, mais rápido e prático. Parece mágica, não? Agora, isso funciona sempre? E se sim, se funciona, por que funciona? Então, nós temos de nos certificar dessas questões aí. Temos que saber em quais condições esse resultado funciona, se é que funciona e por que funciona. Então, vamos lá. A gente vai demonstrar o teorema fundamental do cálculo, tá? Vamos dividir esse teorema em duas partes. Na primeira parte do teorema, o enunciado é esse aí. Então, suponha que f é contínua no intervalo fechado AB. Imagine uma função g de x definida por essa equação integral que você vê aí. Então, essa função g ela vai ser contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB, e ela será tal que a derivada dela vai ser a função f de x. Tá? Então eu peço para que vocês foquem aí na equação integral para g de x. Tá? Imagina o seguinte, se você colocar um número ali em x, tá? Claro, um número entre a e b, né? Como preconiza o teorema. Então, se você colocar um número x ali entre a e b, você vai ter um cálculo de área correspondente, que vai dar um número, né? E esse número vai ser a imagem da função g. Né? Quando eu falo área aqui, eu estou pressupondo que a função f é não negativa. Tá? Mas eu falo isso só para ficar mais fácil de ilustrar mentalmente que é o processo. Então, imagine que sempre que você conhece a função f, o ponto a abscissa é definida. Então, toda vez que você escolhe uma abscissa x entre a e b, essa integral vai dar um valor aí de área, né? Que vai ser a imagem da função g. Então, para todo g que você escolhe, você vai ter uma imagem g de x correspondente, de forma que isso é uma função. Né? G de x é uma função. Mas o que o teorema diz nessa parte 1, ele diz mais do que isso. Ele diz que g de x não só é uma função, como é uma função diferenciável, tá? No intervalo aberto a b, e que a derivada dela dá justamente o fzinho de x. Vamos demonstrar esse resultado aí. Tá? Então, primeiramente, vou calcular a diferença de g em x mais h menos g calculado em x. Então essa diferença vai ser o quê? Vai ser aquela equação integral calculada em x mais h menos a mesma equação integral calculada em x lá em cima agora. Em seguida eu vou usar aqui uma propriedade de integrais que discutimos lá na videoaula 6 anterior. Né? Então olha, a nossa primeira integral lá em cima, que vai de a até x mais h, imagine, você está calculando uma área para x entre a e x mais h. Então eu posso pegar essa área e fatiar essa área numa abscissa x. E aí eu sou uma área de a até x com a área de x mais h. É a mesma coisa do que calcular a área entre a e x mais h. Então o que foi feito aqui foi decompor a área que vai de a x mais h em dois pedaços. Né? Uma que vai de a até x e outra que vai de x a x mais h. E a terceira integral ali eu meramente reproduzi a equação assim. Agora é claro, né? Nós vamos ter um cancelamento da primeira integral com a terceira integral. Sobra somente a integral do meio. Agora vamos lá. Você olha no canto superior esquerdo, né, as diferenças para as funções g, e no canto inferior direito o resultado é essa integral em f de t. Então eu vou pegar aqui esses extremos, esquerdo e direito, que são ligados por uma igualdade, e vou dividir os dois por h. E a igualdade vai ficar assim agora. Okay? Vamos fotografar aqui, vamos registrar essa equação. Tá? Essa equação a gente vai usar mais à frente para demonstrar esse resultado. Então vamos fotografar esse resultado aqui. Vamos passar para a etapa seguinte. Tá?
supõe, né, o teorema fundamental do cálculo pressupõe que a função f ela é contínua no intervalo AB, tá? Então imagina que lá dentro do intervalo AB eu tenho um subintervalo que vai de x a x mais h, tá? Então f será contínuo nesse subintervalo. Okay? Sendo f contínuo nesse subintervalo fechado que vai de x a x mais h, então existirão mzinho e mzão, tais que mzinho é um piso, né? É um limite inferior para f, e mzão é um teto, um limite superior para f. Tá? Então, para todo f nesse subintervalo x, x mais h, vai existir um mzinho e mzão que vai delimitar a função nessa equação aí. É só você observar o gráfico, tá? No gráfico aí à esquerda, eu fiz aí um contorno arbitrário de uma função contínua, tá? Nesse intervalo x, x mais h, e você vê claramente que essa função ela é delimitada pelos números mzinho e mzão, tá? Eu fiz aí um contorno arbitrário, mas poderia ser, tá? É importante que você tenha em mente que qualquer rabisco, se você trocar esse contorno vermelho que eu fiz por qualquer rabisco contínuo, que representa uma função, evidentemente, né? Então qualquer gráfico de função contínua dentro dessa região aí vai servir aos nossos propósitos, tá? Continuará sendo uma função maior ou igual a mzinho, menor ou igual a mzão. Note também, né, que, evidentemente, que mzinho ele vai ter uma coordenada correspondente u, né, tal que f de u vai dar esse mzinho. E o m maiúsculo vai ter também uma coordenada v correspondente, tal que f de v é igual a m maiúsculo. Tá? Ou seja, existirão u e v nesse subintervalo, tais que f de u é igual a m minúsculo e f de v igual a m maiúsculo. Isso é fácil ver, né, para o contorno que eu fiz aí em vermelho, mas poderia ser qualquer contorno aí que representasse uma função contínua. Tá? E aliás, esses u's e v's não são necessariamente únicos, tá? Poderia haver mais que um deles, mas isso também não faz diferença para o que vamos discutir aqui. Isso é irrelevante para o que vamos discutir. Então, vamos pensar agora no cálculo desta integral aí, tá? Eu quero saber o quê? O que ela representa? Eu quero calcular aqui a área sob o gráfico dessa função f entre os intervalos x e x mais h. Tá? Então, como que você visualiza essa área lá na figura esquerda no gráfico? É só você olhar o seguinte, tudo que está abaixo do contorno vermelho e entre as abscissas x e x mais h. Né? Tudo que vem abaixo disso aí e acima desse eixo x, do eixo horizontal, né, entre x e x mais h, vai ser a área dessa figura. Tá? Não é difícil ver o seguinte, que primeiro considere a área desse retângulo aqui, tá? Na figura. Então, esse retângulo, ele tem, quais são as dimensões dele? Ele vai ter uma base de comprimento h, né? Se você pegar o x mais h subtrair de x, ele tem uma base de comprimento h e uma altura de comprimento m. A área desse retângulo vai ser m vezes h. E, obviamente, se olhar a equação aqui abaixo, você vai ver que, obviamente, a área sob o gráfico da função, ela certamente será maior do que a área desse pequeno retângulo que nós achuramos aí em cinza. Né? Então é muito fácil ver isso. E também é fácil ver que a área sob o contorno da função do gráfico, ela vai ser menor ou igual à área de todo esse retângulo. A área de todo esse retângulo vai ser sempre maior ou igual à área sob a função dada pela integral. A área desse retângulo maior vai ser o quê? Base vezes altura, ou seja, vai ser h vezes m. Então, lá na equação, olha, a nossa integral vai ser sempre menor ou igual a m maiúsculo vezes h. Então, o resumo aqui é que se a função for contínua nesse subintervalo x mais h, a integral de f nesse intervalo vai se delimitar dessa forma aí. Agora notem que eu posso dividir nessa equação todo mundo por h, né?
nós supondo h maior que zero, e posso trocar mzinho por f de u e mzão por f de v. E a coisa fica assim. Vamos guardar aqui esse segundo resultado. Então, passando aqui para o próximo slide, olha, eu separei aqui os dois resultados que nós desenvolvemos, tá? As duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou combinar as duas, tá? Vou pegar a segunda equação, que dá o cálculo da integral, vou substituir na primeira. Tá? Então, vai ficar assim. Tá? A função g ela é tal que vai satisfazer essa inequação aí. E agora eu posso pegar essa inequação e tomar limite para h tendendo a zero em todos os termos dela. Tá? Vai continuar preservando a ordem. Tá? Agora vamos observar o que acontece aí. É fácil ver que o limite aí no centro, ele é o quê? Por definição, ele é a derivada da função g. E o que acontece nos limites nos lados esquerdo e direito? Né? O que acontece quando h vai para zero? Vamos olhar ali para o gráfico no canto inferior esquerdo. Quando h vai para zero, né, a gente vai espremer esse intervalo, né, vai comprimir esse intervalo. Então, lá o canto extremo direito, que é x mais h, ele vai ser comprimido em direção a x. Então você vai espremer todo mundo. O u e o v que estão no meio, eles serão espremidos e tenderão a x. Né? Então, quando h vai para zero, você vai ter uma concentração aí em torno de x. Então, u e v tenderão a x. Ou seja, lá na equação, olha, o u vai para v, o v vai para x, ambos vão para x. Então, se você olhar na equação, ó, o lado esquerdo, já que o u vai para x, esse limite vira f de x. No lado direito, como o v também tende a x, o limite vai tender a f de x. Então, se nós juntarmos aqui tudo pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, não é? Os limites laterais tendem o quê? Para a mesma coisa. Então, o limite central, que é g' de x no caso, vai tender para a mesma coisa que os limites laterais. Então, o teorema do confronto diz o quê? Que a derivada de g será f, como nós pretendíamos demonstrar na parte 1 do teorema. Vamos agora para a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Tá? Essa aqui é bem mais rápida, bem mais simples. Se a função é contínua no intervalo AB, que é uma das hipóteses do teorema fundamental do cálculo, então a integral dessa função no intervalo AB vai ser dada por essa diferença das antiderivadas, calculadas em B e em A. A parte 2 é justamente o resultado que nós usamos para calcular integrais, né? Onde f maiúsculo é a antiderivada de f minúsculo. Tá? Então essa parte, para demonstrar agora, fica bem mais fácil, dado que demonstramos na parte 1. Tá? Na parte 1 nós sabemos que a derivada de g é f, não é? O g é dado por aquela equação integral lá atrás. Nós já demonstramos que a derivada de g é f. Tá? Então, se a derivada de g é f, então g é o quê? O g ele é uma antiderivada de f. Então, como g é uma antiderivada de f, ele vai ser igual a diferença entre g e f, lembrando que f maiúsculo também é uma antiderivada de f, a diferença entre as duas só pode se dar por meio de uma constante. Tá? Então, duas antiderivadas de uma função, para dar com a mesma derivada f, elas só podem diferir por uma constante. Não tem como. Então, vou fazer agora o teorema fundamental do cálculo de trás para frente. Eu vou calcular a antiderivada f em B menos f em A. Isso aqui vai ser o quê? Calculando em termos de g, vai ser g de B mais C menos g de A mais C. As constantes arbitrárias vão se cancelar e vai sobrar g de B menos g de A, certo? E agora eu vou calcular g de B e g de A com aquela fórmula integral pela qual definimos g, tá? Então, você vai pegar a fórmula integral para g, você vai substituir x por b nela, menos o outro cálculo substituindo x por a, tá? Só você pegar lá atrás a fórmula para g de x,
e substituir b e a. Vai dar essa diferença aí. Bem, a segunda integral aí, que vai de a até a, ele é zero, né? Por quê? Porque você não vai ter uma área, você vai ter uma linha, né? Então, veja só, como ela vai de a até a, o ΔX que você vai usar na soma de Riemann é zero, né? Porque você vai fazer a menos a sobre n, é zero sobre n que é zero. Então, veja, lá mesmo na soma de Riemann é zero isso. Tá? Então está demonstrado já a parte 2 e final do teorema fundamental do cálculo. Né? F de B menos F de A é igual, F's maiúsculos, né? Vão ser iguais às integrais, vão ser iguais à integral de F no intervalo AB. Está demonstrado finalmente o teorema fundamental do cálculo aí. Tá? Bem, tudo demonstrado. Espero que vocês revejam esses resultados, tá, gente? É importante estudar teoremas, tá? Vamos prosseguir aqui com aplicações, tá? A moral da história do teorema fundamental do cálculo é que resolver integrais é ser capaz de determinar antiderivadas. Né? Por quê? Porque agora nós trocamos todo aquele cálculo trabalhoso de somas de Riemann por cálculos que envolvem diferenças de antiderivadas. Então, basicamente, resolver integrais é ser capaz de calcular antiderivadas. Tá? Eu mostrei para vocês na videoaula 6 algumas antiderivadas de funções básicas. Tá? Eu estou aqui reprisando, tá? Mas nós já discutimos algumas delas lá na videoaula 6. Tá? Agora, é claro, só com essa tabelinha de antiderivadas isso não vai ser suficiente para resolver todos os problemas que envolvem o cálculo integral. Né? Claro que vão aparecer funções diferentes e nós temos dessas que estão tabeladas e nós temos que ser capazes, né, hábeis de calcular essas integrais, essas antiderivadas. Tá? Então, para isso, nós desenvolvemos as chamadas técnicas de integração, tá? Para calcular integrais antiderivadas de funções que não essas aí que estão tabeladas. Tá? Então, vamos lá. A nossa primeira técnica de integração ela é conhecida como regra de substituição. O que ela diz? Ela diz que se você tiver uma integral de uma função composta, né, f de g de x, vezes a derivada da função g, a integral desse produto aí vai ser igual à integral de f na variável u, onde u é a função g de x. Tá? Eu vou discutir mais detalhes desse resultado, mas notem o seguinte, que no lado esquerdo você tem algo que é evidentemente mais complexo, mais trabalhoso, pelo menos visualmente isso é claro, do que o que aparece lá no lado direito. Né? Tudo bem, é tudo a mesma coisa porque tem uma igualdade aí, mas você vê que tem muito mais coisas ali no lado esquerdo, né? Enquanto que no lado direito é uma integral de f de u, aparentemente mais simples, que feita essa integral, basta depois, né, feita essa antiderivada, basta você substituir depois u igual a g de x. E isso funciona sempre. Agora, por que funciona sempre? Né? A gente tem que verificar que essa é uma regra segura, tá? Que nós podemos usar sempre, porque sempre vai funcionar. Para isso, tem que ver a demonstração do porquê que isso funciona. Então, demonstração, tá? Então, de novo, vamos supor que f maiúsculo é uma antiderivada de f minúsculo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar aqui a antiderivada f composta com g de x. E vou calcular a derivada dessa composição usando regra de cadeia. Né? Agora, quem que é f maiúsculo? Quem que é o f', né? Vai ser o fzinho, né? Porque o f é antiderivado de fzinho. Então, troco f' por fzinho e tem essa igualdade aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou integrar os dois lados dessa equação. Tá? Então, no lado esquerdo, olha, tenho essa integral por fazer. Né? Eu vou integrar os dois lados, tá, gente? Mas vamos lá. Começando a integração pelo lado esquerdo, a integral de uma derivada, né, é o que? Seria a antiderivada de uma derivada. Então, os processos de integração com derivação, eles se cancelam, né? Um processo inverso do outro. E sobra o conteúdo, né, que é f de x, somado, claro, com uma constante de integração. Sempre que você faz uma integral,
Você pode ter uma constante arbitrária sendo somada ali. Tá? E eu vou igualar isso à integral lá do meu lado direito, né? Porque o lado esquerdo igual ao lado direito, da equação acima, né, da segunda equação. Então, se ambas são iguais, elas terão as mesmas integrais. Tá? Então, eu vou igualar isso à integral lá na outra ponta direita, tá? Da segunda equação. E agora, olha, tá vendo esse g de x aqui? Eu vou chamá-lo de u. Tá? Então eu vou ter o seguinte, estou chamando ele de u, eu vou ter f maiúsculo de u mais uma constante c. O que seria isso? Isso é pura e simplesmente a antiderivada de f na variável u, não é? Por definição. Por quê? Porque se você derivar os dois lados dessa equação na variável u, né, o lado esquerdo vai ser o quê? Derivada de c é zero, derivada de f vai ser f, e a derivada da integral vai ser o próprio conteúdo f. Né? Então, essa igualdade aí é trivial. Tá? Lá no lado direito eu vou ter o quê? Estou recopiando a equação do lado direito. Então, está demonstrado aí. Né? Em poucas linhas nós demonstramos a regra de substituição. Tá? E agora, como usar essa regra de substituição para calcular integrais, para calcular antiderivadas? Né? Como fazer isso na prática? Então, vai funcionar assim. Você vai ter uma integral desse tipo para fazer. Pode aparecer para você um problema com uma integral que tem essa estrutura aí. Então você tem que chamar o quê? Chamar esse g de x de uma variável u. Uma vez que você chama g de x da variável u, né, eu sei que a derivada de u com relação a x vai ser igual a g'. Então aqui nós vamos usar uma espécie de algoritmo para resolver essa integral. Tá? Eu vou tratar essa derivada de u com relação a x como se fosse uma fração. Não é uma fração, mas eu vou tratar como se fosse uma, porque algoritmicamente vai funcionar o processo. Então, eu trato como se fosse uma fração. Então eu faço du igual a g' de dx vezes dx lá. Como se du sobre dx fosse uma fração. Tá? Nós chamamos isso de diferencial, tá, de u. Então, olha, observe aí que você nessa diferencial você tem g' de x vezes d de x, que é o que aparece lá no final da integral. Né? Olha lá, tá vendo lá em cima? Acabei de marcar. Esse cara aqui é justamente o du. Tá? Então, substituindo u e du nessa integral, vai ficar a integral de f du. Então, esse é o procedimento para resolver problemas desse tipo. Tá? Vou fazer aqui alguns exemplos de resolução de integrais, tá? Para ilustrar. Imagine esse integral que você está vendo aí. Nós precisamos fazer esse integral. Tá? Então, notem que o 1 mais x quadrado no integral da raiz quadrada, se você derivar ele, vai dar 2x. Que é justamente o fator que está fora ali da raiz. Tá? Então, eu vou chamar esse termo 1 mais x quadrado de u. Então, o que é du? Vai ser a derivada de 1 mais x quadrado dx. Ou seja, 2x dx. Eu vou substituir tudo isso na integral lá em cima. Né? Então, na raiz quadrada eu vou ter raiz de u. E 2x dx vai ser du. Tá? Então fica uma integral mais fácil para fazer na variável u. Né? Lembrando que raiz de u é u elevado a meio. E eu uso antiderivada de tombo aí. Né? Então seria u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Né? Então isso vai ser u a 3 meios por u a 2 terços, que invertendo por u a 3 meios, que invertendo fica 2 terços. Né? E ao final aí, constante de integração somada. Tá? Agora eu preciso trazer o u de volta. Tá? A gente termina a integração, trago o u de volta. Né? Lembrando que o u é 1 mais x2. Então tá aí. Nós somos capazes de resolver aquela integral usando a regra de substituição. Nós somos capazes de achar a resposta para essa integral aí. Um segundo exemplo, tá? Como calcular essa integral? Então, veja que dentro da raiz quadrada nós temos um termo aí que depende de x quadrado, que derivado é proporcional a x que está lá em cima. Então, a regra de substituição vai funcionar bem aí. Então, vou pegar esse 1 menos 4x quadrado,
vou chamar de u. Então, o du vai ser a derivada de 1 menos 4x2 dx, que vai ser menos 8x dx. Então, é só substituir tudo na integral de cima, tá? O radicando ele vai se tornar 1 sobre raiz de u, tá? O x dx que está lá em cima, ele vai virar menos 1/8 de du. Né? E 1 sobre raiz de u é a mesma coisa que u a menos meio. Tá? E aí basta usar o inverso da regra do tombo, tá? A antiderivada de tombo, tá? Que é expoente mais meio sobre expoente mais meio. Somo constante de integração. Então, esse resultado vai depender aí, vai ser menos 1/4 raiz de u mais c. E aí eu trago u de volta, lembrando que u é 1 menos 4x². Tá aí a resposta. Tá? Um outro exemplo, tá, pessoal? Integral de log de x, log natural de x por x. Tá? Então, eu sei que a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. Né? Então, eu vou usar essa sacada para chamar o u de log natural de x. Então, o du vai ser dado por quanto? Por 1 sobre x dx, que já é um termo que aparece lá na integral. Tá? Então, na integral, olha, onde houver log, chamo de u. E o 1 sobre x dx vai ser o nosso du. Então, olha, na variável u, é uma integral trivial de se fazer. Né? A antiderivada é o inverso do tombo. E agora eu trago u de volta, né? Que é log natural de x, e está aí a resposta. Também é interessante efetuar essa integral, essa técnica de integração, quando lidamos com integrais definidas. Tá? Imagine que nós tenhamos um cálculo aí, nós queremos saber a área, né, sob o gráfico dessa função para x entre 1 e e. Tá? Como que a gente pode fazer esse cálculo usando essa mesma técnica? Né? Estou integrando a mesma função lá de cima, só que eu estabeleci intervalo de integração. Então, na mudança de variável que nós fizemos lá em cima, o u chama-se o quê? Logaritmo natural de x. Então, no limite inferior, que é 1, o u correspondente vai ser 0. Enquanto que no limite superior, que é e, o limite correspondente, log g na base e, é 1. Então basta substituir, né? Nós vimos que na variável u, essa integral equivale a u du. E os limites de integração mudam na variável u, né? Ao invés de serem de 1 a e na variável x, eles serão de 0 a 1 na nova variável u. Então, aqui basta usar o teorema fundamental do cálculo diretamente, né? Porque é 1 quadrado sobre 2 que você vai calcular entre 1 e 0. Isso aqui vai dar meio. Tá aí calculada a área da figura. Então aqui, isso aqui ilustra como já fazer o cálculo de uma integral definida usando também esse processo de regra de substituição. Basta você mudar os limites de integração correspondentes. Um outro exemplo aqui envolve a integral da tangente de x, né? Que é seno de x sobre cosseno de x. Então basta lembrar que a derivada do cosseno é proporcional a seno, né? E a menos de um sinal. Então, eu posso chamar cosseno de x de u, enquanto que, né, se eu chamar o cosseno de x de u, pela regra de substituição, meu du será menos seno de x sobre menos seno de x dx. E eu substituo todas as informações na integral da tangente lá em cima, né? 1 sobre cosseno vai ser 1 sobre u, e seno de x dx será menos du. Então veja que na variável u é uma integral muitíssimo mais fácil de resolver. Né? Essa integral em u nós sabemos que é log do módulo de u mais uma constante de integração. Se é mais ou menos c não importa, tá? Porque c é uma constante arbitrária. E agora trago u de volta, né? Lembrando que u é cosseno de x. Então tá aí a resposta. Veja só, nós somos capazes de integrar a função tangente de x. Se você olha o resultado, é incrível, né? Porque não adivinharíamos esse resultado, mas usando essa técnica de integração, nós somos capazes de chegar a ele. E aqui eu vou ilustrar também o mesmo tipo de cálculo, a mesma mudança de variável, por uma integral definida. Tá?
Imagina que tem a função tangente de x e quero calcular lá a área correspondente no intervalo entre 0 e π sobre 3, né? Então, de novo, né, a mudança é u igual a cosseno de x, então vou mudar também os limites de integração. Né? O cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 3 é meio. Então vamos lá, a integral de tangente de x vai ser menos a integral de 1 sobre o du, e você coloca os limites de integração correspondentes. E aí é fácil integrar isso, né? Integral. Metemos log natural, você usa o termo fundamental do cálculo aí. Não é? O log de 1 é 0, e o log de meio ele vai ser log de 1 menos log de 2, tá? De novo, log de 1 é 0. A resposta final é logaritmo natural na base 2. Perdão, log de 2 na base natural, falei o oposto. Né? Tá aí resolvido, simples. Um outro exemplo aqui envolvendo integração por substituição, tá? Nós temos ali um x à quinta ali fora, né? Ao invés de x. Então, vou fazer o seguinte, olha. Eu vou escrever esse x à quinta como x à quarta vezes x, tá? E esse 1 mais x quadrado ele é tal que a derivada dele é proporcional a x lá fora. Eu vou usar dessa sacada para chamar esse 1 mais x quadrado de u. Então o du vai ser o quê? Usando a regra de substituição, eu calculo o du como sendo 2x dx. O x à quarta que está ali dentro integrando, pessoal, nota que x à quarta ele é o que ele é? Ele é x ao quadrado. E eu vou substituir x quadrado por u menos 1. Né? Então eu vou colocar todas as informações lá em cima da integral. Então eu vou ter o quê? O x dx ele vai ser meio de du, né? Passei o meio lá para fora. Lá vou ter raiz de u. E o x à quarta ele vai ser u menos 1 ao quadrado. Tá? E aí eu coloco na forma de potência tudo isso. Tá? A raiz de u é u elevado a meio. O u menos 1 ao quadrado eu vou expandir por notável. Faço distributivo aí. E aí é só integrar cada um desses três termos usando a regra do tombo de trás para frente. Né? E depois, feito isso, né, fazendo as simplificações dos coeficientes aí, trago o u de volta, tá? Lembrando que ele vale 1 mais x2. Essa aí é a resposta final para a nossa integral. Então, olhe agora aí, né, a expressão, né? Uma expressão grande aí, complicada, mas usando a regra de substituição nós somos capazes de chegar até ela, né? Um resultado que a gente não faria adivinhando. Vou discutir agora uma segunda técnica de integração, tá? Que é chamada integração por partes, tá? Imagine que você tem a integral de um produto de funções nessa forma aí. É uma função f, a integral de uma função f, vezes a derivada de uma função g. Então a forma para resolver esse tipo de integral é essa que vocês veem aí. Vai ser o produto de f por g, menos a integral da derivada de f vezes g. É fácil demonstrar isso, saber por que isso funciona. Tá? Então, vamos lembrar de derivadas, tá? A regra do produto, da derivada de produto de funções. A regra é essa aí. Né? Então eu vou isolar o último termo, que é fg', e vou passar todo o resto para o outro lado. E vou integrar os dois lados. Tá? Essa. Sim, vou integrar os dois lados. Vou integrar termo a termo dessa equação. Né? O termo do meio, pessoal, a integral vai se cancelar com a derivada, né? Porque é a antiderivada de uma derivada, as operações se cancelam. De modo que vamos ter o quê? O meio vai virar f vezes g, e nós temos o resultado que nós anunciamos lá. Vamos ver agora, fazer alguns exemplos para ver como funciona essa técnica de integração. Tá? Tomar como exemplo o produto de x pela função seno de x. Tá? Eu coloquei lá em cima uma colinha da fórmula tá, para te acompanhar a substituição. Então, quando você tem uma integral com produto de funções assim, e você quer usar essa regra de produto de funções, nós temos que escolher quem vai fazer o papel de f
e quem vai fazer o papel de g'. Tá? Como é um produto de duas funções, nós temos duas possibilidades. Né? Escolhe um f, outro g', e tem a possibilidade oposta. Tá? Eu vou escolher, por exemplo, que o x seja o meu f e que a função seno de x seja o meu g'. Tá? Então, se o x é f e se o g' é seno de x, então o f' vai ser 1 e o g vai ser menos cosseno de x. Não é? Se o f é x, a derivada de f é 1. E se o g' é seno, a função que é derivada da seno é menos cosseno. Tá? Então eu vou usar todas as informações e vou substituir lá em cima na fórmula. Tá? E eu vou ter isso aqui. fg menos integral de f' g. Tá? Então, a gente vai agora... enfim, menos com menos fica mais, né? E a integral da função cosseno é justamente a função seno mais uma constante de integração. Então está aí o resultado final. Tá? Nós somos capazes de calcular a integral da função x vezes seno de x. Mas o que aconteceria se nós tivéssemos mudado a nossa troca? Tá? Se nós tivéssemos chamado o x de g' e o seno de f, que seria a segunda alternativa de escolha. Se a gente fizesse uma troca oposta a essa, complicaria muito a resolução da integral. Tá? Então aqui vou repetir o cálculo, mas agora eu vou chamar o x de g' e vou chamar o seno de f de x, para ver o que acontece. Então, se o g' é x, o g, que é a antiderivada, vai ser x² sobre 2. E se o f é seno, o f' vai ser cosseno. Então, substituindo essas informações na formulinha lá de cima, vocês vão ter isso aqui. E aí observe que você vai ter uma integral o quê? De x² vezes cosseno de x. Você aumentou o grau da função x. Era grau 1, passou para grau 2. A mudança de seno para cosseno é o mesmo grau de complexidade, mas o monômio x você subiu um grau, foi para x². Então você vai ter uma integral mais difícil ainda para resolver. Então, embora essa igualdade aí, embora essa escolha e esse resultado que você vê aí não estejam errados, está tudo certo aí, não tem nada errado. Contudo, isso não te permite resolver o problema. Tá? Então, uma integral mais complicada. Então vejam que a ordem com que você a escolha que você faz, os termos, quem é f, quem é g', isso, embora você tenha ampla liberdade de escolher quem vai ser f, quem vai ser g', a escolha que você fizer, ela pode afetar o processo de integração. Tá? Ele pode ou facilitar, pode complicar e por vezes até pode ser indiferente. Mas o ponto é que você tem que ficar de olho, né? Você tem que fazer, em geral você tem que fazer uma escolha apropriada de quem vai ser f, quem vai ser g'. Mas pense que você só tem duas escolhas, tá? Se uma não funcionar, você volta e faz a outra. Claro que quanto mais você fizer exercícios, mais você vai estar treinado a perceber de cara qual a escolha certa. Então, vamos ilustrar aqui com um outro exemplo, tá? Eu vou chamar o x² de f. Por quê? Porque se eu chamar o x² de f, olhando a formulinha lá em cima, né, esse x² ele vai entrar na outra integral por fazer, reduzindo o grau de 2 para 1. Isso vai tornar mais à frente o processo de integração mais simples. Todavia, se eu chamasse o f de elevado a x, o g' seria o x², e lá dentro da integral entraria o g. Entraria um x³ sobre 3 lá. Se eu fizesse uma escolha de f diferente dessa, eu ia ter uma integral de x³ elevado a x, uma integral mais complicada. Então essa integral, essa é a escolha apropriada para se fazer, tá? Porque ela reduz o grau do monômio. Então se o f é o x, resta ao g' ser exponencial. Então, evidentemente que o f' vai ser 2x e o g vai ser elevado a x, né? Porque a antiderivada elevado a x é elevado a x.
Então eu vou substituir essas informações na formulinha ali de cima. Fica assim. E note que agora nós temos uma segunda integral por fazer, tá? Contudo, é uma integral mais fácil de fazer do que a anterior, tá? Porque o monômio é grau 1 agora. Você vai ter um x lá dentro ao invés de x ao quadrado. Então nós estamos progredindo. Tá? Então aqui, de novo, esse x eu vou também continuar chamando de f, né? Na minha nova resolução dessa integral, ele vai continuar sendo meu f do processo. Enquanto que o outro vai ser g', tá? Se eu fizer a troca oposta, eu vou dar um passo para trás, tá? Então, evidentemente, com essa escolha, o f' e o g serão esses aí. Substituindo lá na fórmula, né? O que nós temos? X² elevado a x já estava aí. O fator menos 2 também já estava. O termo entre colchetes é a integral que acabamos de resolver na segunda etapa. Lá dentro sobrou uma integral de uma exponencial simples, que é a própria exponencial. Tudo muito fácil de fazer, né? É fácil ver que a resposta é essa aqui. Coloquei o elevado a x em evidência, somei constante de integração, está resolvido. Né? Nós fizemos um processo de integração por partes em 2 vezes seguidas. Um outro exemplo aqui, olha. A gente quer calcular a integral do logaritmo de x na base e, né? Logaritmo natural de x. Você vai olhar e falar, poxa, mas isso não é um produto de funções, né? É uma função só. Como que eu vou enxergar o produto de um f por g'? Isso é uma função só. Bem, aí que vai o truque, né? Eu vou fazer essa função vezes 1, tá? Esse truque que eu vou fazer agora, ele não funciona sempre, tá? Ele vai funcionar para essa função aí e vocês vão ver por quê. Então agora eu vou fazer o quê? De novo, eu tenho que fazer a escolha apropriada. Eu tenho que saber quem eu vou chamar de f, quem eu vou chamar de g, tá? A escolha apropriada aqui é chamar o logaritmo natural de f. Então, vai restar a g' ser o 1. Nessa escolha aqui, f' e g são dados por essas expressões aqui. E já deve ter percebido por que eu escolhi o log como f, tá? Eu vou substituir tudo lá em cima na fórmula, nós vamos ter isso aqui. Note que essa escolha vai dar o que pra gente? Vai dar lá dentro 1 sobre x cancelando com x. Tá? E aí vai ser integral de 1 por fazer, que é simplesmente x, né? Trivial. Então, essa coisa de você multiplicar a função por 1, tá? Quase nunca vai funcionar, tá? Mas vai funcionar para o log, que é uma função importante. Um outro exemplo, tá? A função e elevado a x vezes seno de x. Aqui, pessoal, vai ser uma integração cíclica, tá? Porque a derivada de elevado a x é sempre elevado a x. E a derivada de seno, ela vai se alternar entre seno e cosseno com mudanças de sinais aí, com meras mudanças de sinais. Então são termos cíclicos, tá? Que nesse caso não importa quem você vai chamar de f, quem você vai chamar de g'. Tá? Eu vou chamar esse cara de f, esse outro eu vou chamar de g'. Poderia ser o oposto nesse caso. Tá? Nesse caso poderia ser o oposto, não ia mudar em nada a dificuldade. Então eu vou ter para f' e g essas respostas aqui, que substituídas na fórmula vai dar esta integral por fazer aqui, tá? Então sobrou uma integral lá dentro do parênteses que ela tem mesmo grau de complexidade, né? Porque é uma função cosseno vezes uma exponencial. Agora, essa integral aqui eu também tenho que escolher, essa integral por fazer, eu tenho que escolher quem eu vou chamar de f, quem eu vou chamar de g'. E aqui eu já não posso, eu não tenho mais a liberdade de escolher tanto f como g' para qualquer um dos dois. Eu tenho que fazer a escolha certa. Então aqui eu tenho que insistir em chamar elevado a x de f, tá? Então, se eu comecei com elevado a x de f lá atrás, eu tenho que insistir com f aqui, tá? Se eu fizer o caminho, se eu fizer a escolha oposta, eu vou retroceder, não vou avançar. Isso que eu acabei de dizer, tá? Confiram aí com lápis e papel, tá? Confiram essa minha afirmação. Então, com essa escolha aqui, nós vamos ter que f' elevado a x, g igual a seno de x. Nós vamos substituir tudo isso na fórmula, tá? Então, vai ficar isso aqui, tá?
Não esquecendo que nós já tínhamos uma exponencial cosseno lá na frente. E agora, né, olha que truque interessante, né? Esse menos integral de elevado a x seno de x, ele vai passar lá para o outro lado com o sinal mais, tá? E vai virar um dobro da integral que nós tínhamos por fazer. Esse truque é impressionante mesmo, tá? E o que sobrou aqui de exponenciais por cosseno e seno, eu coloquei exponencial em evidência, tá? Mas o grande truque aqui é passar para o outro lado a integral de elevado a x seno de x. Mudo o sinal e fica um fator 2. E agora eu passo 2 dividindo. Terminou a integral, somo uma constante de integração. Tenho aí a resposta final para essa integral. Tá? Reproduzam esse exemplo, tá? Para sentir como funciona, troquem FG. Vocês precisam sentir como essas coisas funcionam vocês mesmos fazendo, tá? Não é só olhar a videoaula com os olhos, vocês têm que reproduzir esses cálculos vocês mesmos. Eu vou dar aqui um último exemplo antes de encerrar a aula, tá? Não é bem um exemplo, é mais quase uma verificação, tá? Mostrar que essa identidade é verdadeira, tá? Então, deixo para vocês fazerem essa aí, tá? Basta escolher g igual a e elevado a x, tá? Na verdade, isso vai equivaler a escolher como f o x elevado a n, tá? E você verifica facilmente, em uma única etapa, você verifica essa fórmula aí. Ela é simples, tá? O interessante dessa fórmula é que você pode calcular recursivamente essa integral para vários valores de n, tá? Por exemplo, se eu fosse calcular para n igual a zero, seria pura e simplesmente a integral de uma exponencial, que é ela mesma. Se eu quiser calcular para o expoente n igual a 1, basta colocar n igual a 1 na fórmula de cima. Sobra uma integral para fazer, que nós já vimos que é exponencial lá em cima. Se eu quiser fazer o caso subsequente, que é o n igual a 2, dá isso aqui. Essa integral entre parênteses, ela vai ser justamente a integral anterior que nós já podemos resolver, tá? E você pode resolver para n igual a 3, 4, 5 e assim sucessivamente, sempre por meio do cálculo da integral anterior, tá? Bem, eu vou encerrando por aqui, tá? Mas já posso observar que com tudo que nós discutimos aqui, vocês já são capazes de resolver todos os exercícios, não só da lista 5, como da lista 6, lá da grade mate, tá? Então, bom trabalho, encerro por aqui. Teremos ainda uma última videoaula 8, tá? Mas por hora, vocês já podem fazer os exercícios da lista 5 e 6. Então, um bom trabalho para vocês, até lá.